Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho que meditamos este domingo nos apresenta dois episódios. No primeiro, nós temos o chamamento do publicano Mateus e no segundo temos a descrição de um banquete na casa de Mateus e uma controvérsia com os fariseus, né? Os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, eram considerados pecadores públicos, permanentemente atingidos pela impureza e nem sequer podiam fazer penitência, pois eram incapazes de reconhecer todos aqueles a quem tinham defraudado. Eram, portanto, impuros e tidos como amaldiçoados por Deus e estavam, assim, excluídos da salvação. Os que são chamados por Jesus, e esta já é uma primeira lição para nós, nem sempre são os mais perfeitos e santos. Lembremos, por exemplo, ainda do chamado de Saulo de Tarso, conhecido e temido perseguidor dos cristãos, que nutria um ódio de morte contra o nome de Jesus. Pois foi exatamente esse fariseu que foi chamado no caminho de Damasco que o Senhor escolheu para fazer dele o mensageiro dos seus ensinamentos e que muito haveria de sofrer pelo nome de Cristo, como nos é relatado no próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Na figura de Mateus, que nós vemos no Evangelho de hoje, os Evangelhos propõem-nos o verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar entrever os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos, entre aqueles que irão ser constituídos apóstolos, um homem que, segundo as concepções da época, era tratado como um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas também colaborava com uma autoridade estrangeira, que eram os romanos na época, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por estes motivos, mais de uma vez os evangelhos falam unitariamente de publicano e pecadores, e publicanos e prostituta. Enquanto a opinião popular associava essas pessoas a ladrões, injustos e adúlteros, com base, então, nesses elementos, nós podemos dizer que Jesus não exclui ninguém da própria amizade, desde que, ouvindo o seu chamado, deixe para trás todo aquele comportamento de desvio, de alguém que está fora da vontade e daquilo que Deus propõe para o ser humano. É o que temos também na segunda parte do nosso texto, quando surge uma controvérsia entre Jesus e os fariseus, porque Jesus, depois de convidar o publicano Mateus a integrar o seu grupo de discípulos, algo que nenhum mestre na época faria, ainda se colocou à mesa com os publicanos e pecadores. Tudo isso nos permite perceber a real situação que, para os circunstantes ali ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo, era algo inaudito, jamais visto, e portanto ele não só chama um publicano para o seu grupo de discípulos, como também aceita sentar-se à sua mesa com ele, assim estabelecendo laços de familiaridade, de fraternidade, de comunhão. O comportamento de Jesus é não só atentatório, de uma moral que não enxerga para além do pecado e dos bens, dos bons costumes, mas também uma verdadeira provocação. No texto do Evangelho, Jesus deixa desconcertados os fariseus, que ficam escandalizados e não tendo coragem de perguntar a ele sobre aquela atitude dele, no sentido de convidar
aquele publicano, de sentar-se à mesa com ele em sua casa, tomando refeição inclusive. Nesse momento, Jesus toma a palavra, porque nessa hora se faz necessário que ele faça uma intervenção, né? Porque aí está o centro do seu anúncio, do seu ensinamento para nós hoje, neste trecho do Evangelho que nós estamos meditando. Pois, como vai dizer ele veio não para chamar os justos, mas os pecadores. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus quer mostrar que o olhar de Deus para a nossa vida é transformador. Jesus, neste sentido, é a tradução desse olhar do Pai para cada um de nós pecadores, distantes, né, dos seus caminhos e indiferentes aos seus mandamentos. Jesus, ao olhar para o pior dos pecadores, vê surgir a possibilidade de transformação que, por sua vez, só é possível no amor. Isso é demonstrado pela segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, ligada ao tema da justificação. Nosso Deus é justo porque Ele nos justifica, melhor dizendo, porque nos torna justos. Ele é justo e o modo de como se dá essa transformação, segundo São Paulo, é pela justificação. Nós somos justificados pela fé. Nós somos transformados na medida em que, acolhendo e aceitando esse olhar misericordioso de Deus por nós, também nós nos voltamos para Ele completamente transformados. Quando chamava os apóstolos, Cristo dizia a cada um deles: segue-me. Desde então, é assim que Ele continua a dirigir esse mesmo convite a muitas pessoas. E este verbo seguir, ele era usado nas escolas rabínicas da época, indicava que uma pessoa começava a frequentar as lições do mestre e que se comprometia a seguir os seus ensinamentos. Ora, cada celebração eucarística que nós participamos a cada semana, também isto nos é colocado. Nós que somos pecadores, sentamos-nos à mesa de Jesus, à mesa com Jesus, né? Ouvindo a sua palavra, portanto, o ambão, a mesa da palavra, e também, a partir daí, recebemos o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é o alimento espiritual que nós precisamos para nos fortalecer e nos mover a essa conversão do coração. A história da vocação de Mateus também nos convida a ainda refletir sobre cada um de nós. De fato, somos ainda chamados a imitar o gesto de Mateus e a aceitar esse convite de Jesus, que sempre nos convida a uma vida nova, a uma vida renovada, a uma vida transformada, deixando para trás nossos erros, nossos pecados e nossas fraquezas. Mas chama também a nossa atenção o gesto de Mateus diante do chamado de Jesus. Ele imediatamente se levantou e o seguiu. Neste levantar-se, é legítimo ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Cristo. Nossa Senhora, portanto, que é essa estrela a nos guiar em nossa existência cristã aqui neste mundo, possa então ir nos guiando, nos auxiliando, nos consolando nesta lida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.